Isso, vem pra cá. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo hoje, é o primeiro dia que eu tô fazendo a gravação, porque na outra escola a gente tem uma plataforma, né, que é do Teams, mas aí já dá pra gravar as aulas dentro da própria plataforma, né, e aqui o Meet, na nossa versão, ele não deixa gravar, então tem que ter um outro aplicativo pra gravar, enfim, uma loucura. Mas acho que vai dar tudo certo, e aí depois eu disponibilizo pra vocês a gravação também, pra quem não pode estar aqui nesse momento, tá, ou tem algum é, né, alguma dúvida, não conseguiu, teve problemas, enfim, essa aula depois eu disponibilizo. Eu não sei, cara, como é o do Gabs, às vezes ele tá trabalhando em outra escola, tem acesso a um Meet um pouquinho melhor, mas o nosso não grava. Maior dor de cabeça, gente. Mas tudo bem, tá dando tudo certo, eu acho. Na verdade, eu só vou descobrir depois. Beleza? Então, gente, é o seguinte, vou começar falando algumas coisas e depois a gente vai realmente para a aula, tá? Primeira coisa, então, desejar para vocês um bom retorno, né? Vocês já estão desde a semana passada já em aulas, eu que estou retornando agora mesmo, né, com vocês. Falar para vocês da importância, né, de ter uma rotina de estudos. As aulas remotas, elas podem ser boas, porque a gente está em casa, dá para estar de pijama, dá para tomar um café, né? Opa! Dá para tomar um café enquanto eu estou assistindo aula, dá para ir no banheiro enquanto eu estou assistindo aula, mas ao mesmo tempo ela é bem complicada no sentido de que se a gente não se organiza, se a gente não coloca uma rotina de estudos, fica moiado, né? A gente acaba perdendo bastante coisa, então a gente acaba caindo na preguiça. Eu sei que eu estou trabalhando em casa também é difícil, então a gente tem que se regrar, se organizar, né? Fazer uma rotina de estudos, fazer uma rotina de assistir às aulas, fazer os exercícios, tá? Para não se perder, tentar que a perda seja o mínimo possível. No caso da geografia, acho que a gente não tem tantas perdas assim, tanto déficit, porque a gente consegue, né, aqui nesses meios que a gente tem aqui, bater um papo, fazer as atividades, tirar as dúvidas, dá também para vocês acessarem outros materiais que eu vou pedir mais para frente, tá? Que é assistir documentários, vídeos, em algum momento a gente vai substituir, tranquilo, sem problema. A gente vai substituir alguns momentos da aula também para vocês poderem assistir algumas coisas que eu vou colocar de indicação, tá bom? Mas aí a gente vai se organizando. Como que eu vou trabalhar com vocês, gente? Eu vou trabalhar dessa forma, tá? Eu vou entrar no nosso horário, fazer a live e depois eu vou disponibilizar para você. Bom, na verdade eu já disponibilizei o material, não sei se todos viram lá no Classroom. Eu vou escanear o material da semana, que é seguindo o nosso livro. Quem tiver o livro acompanha o livro, quem não tiver acompanha o material escaneado. E aí então eu mando o material, na semana seguinte a gente trabalha em cima daquele material e faz uma atividade. A atividade também fica para vocês fazerem durante a semana. Então a gente vai fazer a live agora, tá? E aí depois eu deixo um exercicinho, uma atividadezinha para você fazer, tá? E aí na semana seguinte a gente tira dúvidas. No nosso caso aqui, se a gente passar 5, 10 minutinhos, não tem problema. Peraí que eu já falo das notas, tá? Então, se a gente passar um pouquinho, não tem problema. De repente o nosso horário é um pouco mais relax, assim, do que as aulas anteriores que tem que acabar na hora certa. Então, eu mando o material, a gente faz a aula, eu deixo um exercício. Na semana seguinte a gente corrige o exercício, tira dúvidas, tá? E aí ao final de cada bloco de conteúdos, por exemplo, a gente vai ter um bloco agora que vai ser clima, hidrografia e vegetação do Brasil. Quando terminar, a gente faz uma contínua, tá bom? Então a gente vai fazendo por bloco. Toda semana um exercicinho só para fixar e lá no final a gente faz a contínua, no final de cada bloco, de cada capítulo, né, ou de cada tema, a gente faz uma contínua, que vai ser tudo tranquilo também, tá, gente? Uma produção de texto pequenininha, um exercício que eu vou escolher, tá bom? E aí lá no final a gente pensa na avaliação, que pode ser de diversas formas também, tá bom? O que mais? Querem perguntar algo, gente? Sobre então as notas eu vou fazer isso, tá? Eu vou trabalhando as contínuas e depois no final a gente faz uma avaliação. É só o que eu sei até agora,
tá bom? Em relação às notas do primeiro bimestre, eu acabei deixando todo mundo com média, tá? Não ficou ninguém de REC, porque também não achei justo a gente ter tão pouco tempo juntos e ter que dar uma menção negativa, tá bom? Já nesse a gente já tem mais meios, então dá pra gente se comunicar melhor. Tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tô só vendo se eu marquei alguma coisa aqui a mais para falar com vocês. Acho que é isso. Posso iniciar a aula? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá tudo bem o áudio? Sim? Tudo massa? Na paz? Tá, então, gente, seguinte. Como eu tô usando esse aplicativo de gravação de tela, eu não vou estar aqui na tela do Meet, tá? Eu vou estar lá na tela do PowerPoint, eu só vou enxergar aquela tela, tá? Então, enquanto eu estiver fazendo a apresentação, nós vamos fazer o seguinte combinado. Se você tiver dúvidas, você anota e a gente fala lá no final. Se for uma dúvida muito urgente, meu áudio cortou e vou passar os slides sim, tá? Ah, meu áudio cortou. Gente, abre o microfone e me avisa, porque eu não vou estar olhando o chat, tudo bem? Então eu vou estar lá na tela do PowerPoint, conversando, eu vou fechar a câmera, vou abrir lá a tela do PowerPoint e vou estar lá, tá? Então se você precisar falar comigo, meu telefone cortou, meu áudio cortou, tá dando problema, aí você abre o microfone e me avisa, tudo bem? Então eu vou compartilhar, vou fechar a câmera primeiro e vou compartilhar a tela com vocês. E aí precisou falar comigo, abre o microfone, tá? Então nos próximos minutos nós não vamos mais estar juntos. Compartilhar a tela aqui, vamos lá. Compartilhar, beleza? Eu vou lá no PowerPoint então, pra gente começar. Pessoal, demora alguns segundos aí, né, pra abrir a tela. Se por acaso não abriu a tela, vocês abrem para mim, abram o microfone e me avisem, tá bom? Então nós vamos começar. Acho que já deu tempo para todo mundo chegar, já são quase 11h15. Então, pessoal, nós vamos trabalhar, né? Vocês já perceberam esse ano todo com Geografia do Brasil, tá? Particularmente é o que eu mais curto trabalhar, assim. É uma área que é bastante importante, ainda mais pelo que a gente está vivendo agora, né? Esse grande desafio. Então, muitas coisas têm a ver aí com o nosso processo de formação histórica e também geográfica. Esse bloco de aulas que nós vamos fazer agora, então, na verdade, hoje nós vamos só falar de clima e aí nas próximas aulas hidrografia e vegetação do Brasil, tá bom? Então, hoje é uma aula bem teórica mesmo, mas bastante importante, tá bom? Vamos falar de clima do Brasil. Aline, Oi. Fala. desculpa atrapalhar. Imagina. Você vai postar esses slides depois? Vou sim. Ah, tá, senão eu ia copiar aqui no caderno. Não precisa não, viu? No máximo fazer alguma anotaçãozinha de algo assim que você achar necessário, mas eu vou disponibilizar tanto a aula gravada como o PowerPoint também. Então pode ficar bem tranquila, tá bom? Tá bom, obrigada. É nóis. Então vamos lá. Então nós vamos falar de clima no Brasil, tá bom? Esse é um mapa de clima, ele é um pouquinho diferente do mapa que tem no livro, mais pela questão da nomenclatura, tá? Do que pela distribuição, claro, né? O tipo de clima, ele vai se distribuir da mesma forma, independente do material, tá? Então, aqui nós temos os tipos climáticos brasileiros, tá? E é isso que, então, nós vamos trabalhar. Nós vamos falar de cada tipo de clima com as suas características. Antes da gente falar dos tipos de clima e as suas características, nós vamos falar um pouquinho de fatores que influenciam o clima. Vou dar um exemplo, lá na região equatorial, que vocês estão vendo aí, né? Do clima equatorial. Por que esse clima é dessa forma, né? Quais agentes vão interferir nesse local para que eu tenha esse determinado tipo de clima, tá bom? Então, a gente vai iniciar, então, falando dos fatores que influenciam o clima aqui no Brasil. Cada local tem fatores diferentes, tá? Bom, vamos lá. O primeiro fator que influencia o clima no Brasil, né, que inclusive tem no livro, está falando sobre as zonas de convergência, tá? Eu não sei se vocês são muito adeptos aí a assistir previsão do tempo,
Mas basicamente sempre que a gente tem chuvas na região mais interior do Brasil, peraí que tem alguém tentando entrar na sala, rapidão. Isso mesmo, tinha mesmo. Acho que é isso. Vamos lá, vou voltar. Desculpa, gente, live é isso, né? Ainda mais eu que não manjo muito. Vamos lá. Quando a gente vê previsão do tempo no Brasil, e a gente está falando de chuva e às vezes até chegada de algumas frentes, né, que são frentes quentes, a gente tem a ação das zonas de convergência. As zonas de convergência principais que atuam no Brasil são a zona de convergência intertropical e a zona de convergência do Atlântico Sul, tá? Essas zonas de convergência, elas vão trazer, na maior parte das vezes, muita umidade lá da região norte para a região centro-oeste e sudeste, como vocês podem ver aí, tá? Elas estão fortemente influenciadas pelos ventos alísios, tá? Os ventos alísios são ventos que sopram da região equatorial. Peraí que tem mais alguém querendo entrar. E depois eu preciso dar um jeito de vocês conseguirem entrar sem pedir permissão, se é que é possível. Isso aí. Vamos lá, voltando. A zona de convergência, gente, as zonas de convergência, elas são então frentes que vão trazer, né, são alguns ventos, correntes de ventos, que vão trazer umidade da região equatorial para o centro do Brasil, vindo até a região sudeste, tá? Elas são influenciadas pelos ventos alísios, tá? Que são ventos que sopram na região equatorial. Esses ventos alísios, eles são constantes, úmidos e quentes, tá? Então, muitas vezes a gente tem a entrada de algumas correntes de vento que vão trazer umidade e calor aqui para a região central, tá? Para a gente aqui no sudeste, influencia muito mais nas chuvas, tá? Do que nas temperaturas mesmo. E essa volta que a zona de convergência faz, olha que interessante, ela entra lá do norte e ela faz com uma curvinha e sai pelo sudeste, tá? É bem interessante esse movimento. E esse movimento ocorre, ele é influenciado pela Cordilheira dos Andes, tá? Esse vento, ele entra pelo alto, tá vendo? Ele passa por cima da cordilheira, né? Na verdade, ao norte da cordilheira, e aí ele faz o movimento de bater na cordilheira e correr aqui para a região sudeste, tá? Então, as zonas de convergência, elas são fatores relacionados à tropicalidade, né? A região, a posição onde a gente está, próximo da linha do Equador e entre os trópicos, tá bom? Outro fator bem importante que influencia o clima aqui no Brasil é a nossa posição latitudinal, tá? O que é a nossa posição latitudinal? A gente estar distribuídos no sentido latitudinal, norte e sul, de uma forma bem estendida, né? Então, nós somos o único país do mundo, por exemplo, que é cortado por 2 trópicos, né? Então, a gente é cortado pela linha do Equador e trópico de Capricórnio. O fato da gente ser cortado por essas 2 linhas vão trazer uma grande diversidade de climas, de possibilidades de climas aqui no nosso país, tá? Quem, por exemplo, está mais lá perto da linha do Equador, peraí que eu vou tomar uma água. Vamos lá. Quem está mais perto da linha do Equador, lá em cima, que está, né, próximo da zona equatorial, vai ser uma região quente, tá? Se eu moro perto da região equatorial, se eu vivo perto da região equatorial, eu não vou ter em nenhum momento do ano frio, por exemplo, tá? E também se eu moro nessa região equatorial, devido aos ventos alísios, né, que são os ventos que correm aqui na região equatorial, esses ventos, eles são úmidos, eles trazem a umidade do mar para dentro do continente, tá? Então, se eu estou ali na zona equatorial, sempre temperaturas muito quentes. Já lá embaixo, perto do Trópico de Capricórnio, zona subtropical, eu já vou ter outros tipos de características. Então, eu vou ter temperaturas muito mais amenas, né? Eu vou ter outra distribuição da quantidade de chuvas, tá? Outros fatores que vão influenciar, outras correntes marítimas, correntes de vento, tá? E a região central do Brasil, onde a gente chama de zona tropical, né? Tá entre os trópicos. Essa região tem outras características diferentes também, tá? Então, a nossa posição latitudinal
né? A grande extensão norte-sul, ela influencia bastante. Espera aí que chegou mais alguém. Vamos lá, paciência comigo, tá, gente? Vamos lá. Outro fator que influencia o clima é a altitude, tá? Esse fator altitude, ele não é tão presente no Brasil como ele é em outras regiões aqui da América, por exemplo, tá? Porque nós temos altitudes relativamente modestas no nosso país. O máximo de altitude que nós temos é 2.996 metros, que é o Pico da Neblina, tá? Por nós não termos altitudes tão elevadas assim, esse fator não influencia tanto, mas nós temos alguns locais onde a altitude influencia. Inclusive, amigos, nós aqui em São Carlos, nós temos o clima determinado pelo fator altitude, tá? Ele é altamente influenciado pelo fator altitude. Aqui em São Carlos, nós estamos a 886 metros de altitude em relação ao nível do mar, tá? Então, nós já temos uma pequena influência do fator altitude. O que o fator altitude gera para um determinado clima? Ele gera temperaturas mais amenas, maior quantidade de vento e temperaturas mais amenas. Por quê? Porque existe uma menor pressão atmosférica. Quanto mais altitude, quanto mais alta a altitude, maior a altitude, menor a pressão atmosférica, tá? E aí nós vamos então ter temperaturas mais baixas. Pensa, se eu estou falando de São Paulo, né, que tem menos de 800 metros, 750 ali, né? Falando de São Carlos, 886 metros de altitude, não são altitudes tão elevadas como eu falei para vocês, mas já influencia na temperatura. Então eu posso ter ali na cidade de Santos, lá no nível do mar, por exemplo, uma temperatura de 28 graus e ao mesmo tempo, numa distância muito pequena, lá na cidade de São Paulo eu tenho uma temperatura de 25 graus, tá? Essa diferença, ela é extremamente perceptível. Então eu vou estar lá em Santos, uma baita de um calor na praia e uma temperatura mais amena na cidade de São Paulo. A mesma coisa, amigos, acontece aqui em São Carlos. A gente sabe que São Carlos tem um clima mais ameno do que outras cidades da região, como Ribeirão Preto, tá? Como Araraquara, simplesmente porque nós estamos com uma altitude muito mais elevada do que eles. Isso faz com que as temperaturas sejam menores, tá? 886 metros de altitude dentro do relevo brasileiro é um relevo considerável, né? Que a gente pode perceber que tem influência. Entrou mais alguém. Os atrasildos da Grow, vamos lá. Raíssa. Entra aí, Raíssa. Vamos lá. Então, o fator altitude, aqui está o caso da cidade de São Paulo, mas vai valer para Belo Horizonte, vai valer para São Carlos, tá? Vai valer para Campos do Jordão, por exemplo, tá bom? Alguns lugares de Minas, São Tomé das Letras, tá bom? Que sofrem com o fator altitude. Temperaturas mais amenas, verões menos severos. Depois nós vamos falar mais. Um outro fator que influencia o clima, minha gente, é o fator continentalidade e maritimidade, tá? Como que funciona o fator continentalidade e maritimidade? Bom, eu vou para a praia, vou passar as férias lá no Guarujá, talvez não seja esse ano, ou em Santos, ou em qualquer local do litoral. E aí eu estou lá no litoral e é muito calor. E é calor durante o dia e acaba ficando calor à noite também, tá? A gente percebe, se eu estou numa cidade litorânea, que tá calor inclusive durante a noite, tá? Vamos pegar lá na região Nordeste, tem locais que é sempre calor, não existe sequer o inverno, né? Isso acontece por quê? Porque os ventos, eles vão, durante o período do dia, vir do mar para dentro do continente, tá? Então esse ar frio ele vai vindo do mar para dentro do continente ao longo do dia e a gente vai ter a água, né? A água do mar, isso vale para o mar, mas vale também para grandes porções de água, tá? Rios muito grandes. Durante o dia, a água ela vai acumulando calor, tá? Às vezes entro, por exemplo, na água e a água tá mais quente do que a parte de fora. Ou eu já fui nadar alguma vez à noite na piscina e a água estava quente, tá? Então a água ela retém o calor por mais tempo. Diferente do continente. O continente ele perde o calor. Então se
Aqui em São Carlos, por exemplo, a gente sofre bastante com o fator continentalidade. O que significa isso? Que o solo, como aqui nós estamos distantes do mar, o solo ele esquenta rápido e ele perde o calor muito rápido. Então hoje bem cedinho estava frio, daqui a pouco já vai estar mais calor, né? E vai fazer calor até umas 3 e pouco da tarde e depois esfria bruscamente, tá? Então o continente ele esquenta mais rápido, mas ele perde o calor também de forma mais rápida. Já a água, ela demora para esquentar um pouco mais, mas ela demora para perder esse calor. Então, se você quiser fazer uma experiência, pegar um copo de água, por exemplo, e colocar lá fora no quintal, você vai perceber que o solo já vai estar quente onde o sol bate. Aí eu coloco um copo de água ali. Se eu for daqui 1 hora, o copo ainda não vai ter esquentado totalmente. Se eu for daqui 2 horas, a água já vai estar morninha. Beleza. A hora que o sol for embora, rapidinho o solo esfria, mas a água vai continuar morna por um tempo, tá? Então o fator maritimidade e continentalidade, ele vai influenciar principalmente na questão de amplitude térmica, que é a diferença de temperaturas dentro de um mesmo dia, tá? Então aqui em São Carlos, a gente tem agora nesse período uma alta amplitude térmica. Então de manhã é muito frio, à tarde a gente chega a temperaturas mais elevadas e depois esfria novamente. Tá? Se eu tô lá na praia, vai estar de manhã um pouquinho mais frio, tá? Mas à tarde vai estar bem calor, à noite continua calor, porque a água ela retém o calor por mais tempo e isso gera também mais umidade, tá? Fora a amplitude térmica também tem a questão da umidade, chove muito mais na região próxima do mar ou de grandes volumes de água. Nós temos aqui também no Brasil, gente, as massas de ar, tá? Que são fatores que influenciam bastante o clima, tá? Então, nós vamos falar das massas de ar que existem aqui no Brasil. A primeira massa que nós temos de ar que influencia bastante aqui no Brasil, a massa equatorial continental, que é uma massa quente e úmida. Tem mais alguém chegando. Preciso de uma secretária para ficar permitindo o pessoal de entrar. Sacanagem, né? Vamos lá. Então, voltando nas massas de ar, a primeira massa de ar que a gente tem é a equatorial continental. É claro que se ela vem equatorial, né? Ela vem da região equatorial, ela é quente, tá? Mas nesse caso ela também é úmida, ela é influenciada pelos ventos alísios. Nós temos a massa equatorial atlântica, que também é quente e úmida, quente e úmida por vir da região equatorial e também por vir do mar, tá? Uma região aqui mais próxima do mar. Uma é equatorial continental e a outra equatorial atlântica, as duas quentes e úmidas. Nós temos a massa tropical continental, que ela é quente e seca, tá? Depois, a massa tropical atlântica, que ela é quente e úmida. E a única massa que nós temos fria que age aqui no nosso país, que é a massa polar atlântica. Te garanto que hoje ela está agindo aqui na nossa região. Esse friozinho polarzinho que a gente sente, ainda que não tão forte, é porque ela vem lá do sul, atravessa toda a região sul até chegar aqui, então ela perde um pouquinho de força, tá? A massa polar, quando chegam as frentes frias, gera um frio e chuva, como a gente teve na semana passada, ou esses dias atrás aí, que esfriou e teve bastante chuva, tá? Então a única massa de ar fria que a gente tem, a massa polar atlântica, que vem lá da região sul, tá? Diante desses fatores, a gente tem a formação dos climas brasileiros e agora nós vamos caracterizar cada um deles, tá bom? Oh, tá bom, o tempo tá ótimo hoje. Quais são os climas que a gente tem no Brasil? Então, nós temos lá em cima o clima equatorial, tá? Vai pegar toda a região amazônica, pega até um pedacinho da região nordeste, né? A zona Mata dos Cocais, ali do nordeste. Nós temos o clima tropical, que vai compreender a região central aqui do Brasil e um pedacinho da região norte. Nós temos o clima semiárido, que é presente ali na região nordeste. Depois, descendo lá na região sul, clima subtropical. No litoral brasileiro, na sua porção do sudeste até o nordeste, tropical litorâneo. E
Aqui na nossa região, uma parte de Minas ali também, tropical de altitude. Vamos lá. Vamos então falar dos tipos de clima. O primeiro tipo de clima que nós vamos conversar hoje é o clima equatorial, ou também chamado de equatorial úmido, tá? O clima equatorial ou equatorial úmido, assim, ó, vocês vão falar, nossa, Aline, que saco, por que você tá colocando dois nomes, não escolhe só um nome? Bom, eu não escolho só um nome, amigos, por quê? Porque dependendo da prova que você vai fazer, o estudioso que vai estar desenvolvendo uma determinada linha de raciocínio, eles usam nomenclaturas diferentes. Aí se eu só coloco o clima equatorial e você vê equatorial úmido em algum lugar, entra em choque. Então eu prefiro que agora, desde já, você conheça as duas nomenclaturas e eu vou usar isso ao longo dessa aula, as nomenclaturas que são possíveis, tá bom? Então, o primeiro clima que é o equatorial úmido, que é lá da região equatorial, né, da região da floresta amazônica, da Amazônia Legal. Essa região é a região mais quente brasileira e também extremamente úmida, o maior índice pluviométrico do Brasil, tá? Essa região, ela tem pouca amplitude térmica, porque as temperaturas são sempre elevadas. Lembra que eu falei lá? Essa região, ela recebe uma influência muito forte, tá? Da massa equatorial continental, que provoca chuvas e é quente, tá? Aqui do lado, gente, do lado direito, existe um climograma, tá? Esse tipo de gráfico que vocês estão vendo aqui se chama climograma. A interpretação do climograma é primordial para esse momento. Por que é primordial, amigos? Porque pode acontecer de você ir fazer uma prova, um vestibular, e simplesmente aparecer o climograma sem o nome da cidade, tá vendo? Aqui tá o APES no Amazonas, né? O que eles fazem nas provas? Eles vão colocar um climograma sem o nome da cidade e a partir da interpretação do climograma, você vai saber qual tipo de clima. Olha só, hein, gente? Olha a importância do climograma. Então, eu preciso, a partir de hoje, iniciar o desenvolvimento da leitura do climograma. O que o climograma vai trazer para a gente? Embaixo, os meses do ano, todo mundo tá vendo aí? Janeiro, fevereiro e tal. Lá embaixo, até dezembro. Do lado esquerdo, a quantidade de chuva, os milímetros que vão ocorrer. Do lado direito, a temperatura ao longo do ano, tá? Nesse climograma aqui, a chuva ela está representada pelos quadradinhos azuis, chegando até a marca de milímetros de chuva, né? E tem a linhazinha que no caso aí é verde, que vai representar a temperatura. Então, que informações eu tenho nesse climograma? É um gráfico que vai mostrar o clima de uma determinada região ao longo do ano, tá? Então, eu vou ter a quantidade de chuvas ao longo do ano e a variação de temperatura ao longo do ano. Se eu olho esse climograma aqui, de UAPES no Amazonas, tá? O que eu consigo enxergar? Eu consigo enxergar um alto índice pluviométrico, ou seja, chuvas o ano todo, tá? A menor quantidade de chuvas são nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Olha lá que interessante como baixa. Mesmo assim, é um índice pluviométrico elevado. A mesma coisa na temperatura. As temperaturas estão sempre elevadas. Se você perceber aí, em nenhum momento tem frio. Temperaturas perto dos 20 graus, por exemplo, tá? Então, nessa região, se eu não tivesse o nome ali, o que eu saberia? Saberia que chove muito e que tem temperaturas elevadas o ano todo, tá? Muito elevada a quantidade de chuva e temperaturas elevadas, pouca variação térmica, tá? E aí eu consigo pensar, se eu conheço os climas, clima equatorial ou equatorial úmido, olha lá, o nome já fala, né? Ele é úmido o ano todo, grandes índices pluviométricos. Não sei se alguém tem experiência, né, de já ter estado lá. É um local onde chove praticamente todos os dias do ano, tá? E chuva de um volume considerável, por isso que é uma região também de bastante diversidade por causa da umidade. Beleza? Seguindo, tudo tranquilo, gente? Se vocês não abrirem o microfone, eu vou entender que tá tudo certo. Tô dando um golinho de água aqui. Então, vamos passar para o segundo clima.
O segundo clima é o clima litorâneo, ou litorâneo úmido, ou tropical litorâneo, tá? Então, a gente vai falar do clima litorâneo agora. Esse clima, ele é o clima que vai acontecer, vai ocorrer na região litorânea brasileira, tá bom? Como a gente viu lá no mapa, ele vai ocorrer daqui do sudeste até o nordeste, mas apresenta algumas características um pouquinho diferentes. Claro, se eu estou mais próximo aqui do Trópico de Capricórnio, a temperatura vai ficando menos quente, tá? Do que se eu estou mais próximo da linha do Equador. Então, o clima litorâneo aqui do Brasil, ele é influenciado pela massa equatorial atlântica, né? Que traz os ventos alísios aí. Nessas regiões, as temperaturas também são elevadas. A gente tem pouca amplitude térmica, ou seja, pouca variação de temperaturas ao longo do ano. É influenciado pelo fator maritimidade, que nós falamos agora, ou seja, tem bastante chuva, né? E tem as chuvas concentradas no inverno, isso no caso da região nordeste, tá bom? Nas outras regiões a gente tem uma variação de chuvas menor, chove sempre, tá? Eu tô vendo a previsão do tempo de São Paulo. Se você perceber, no litoral vai estar chovendo muito mais do que aqui no interior. Isso vale também para Bahia, vai chover muito mais no litoral do que no interior, tá bom? E aí olha o climograma, gente. É o climograma de Maceió, do litorâneo úmido, ou clima litorâneo, ou tropical litorâneo. E aí eu vou olhar as chuvas, você vê que agora é uma barrinha diferente, mas as informações são as mesmas. Lado esquerdo, chuva, lado direito, temperatura, e embaixo, meses do ano, tá? E aí que se eu vou olhando, eu percebo que há um alto índice pluviométrico. E as temperaturas variam muito pouco também, você vai ver que não existem temperaturas baixas, tá? Então no litoral a variação de temperatura é muito menor. E bastante chuva. No caso aqui de Maceió, tem uma diminuição de chuvas no inverno, tá? Mas isso acaba não acontecendo em outras regiões. Outras regiões têm chuvas distribuídas, né, na região litorânea. Tem, então, a temperatura com pouca variação, altos índices pluviométricos, com uma variação em alguma época do ano, tá bom? Vamos lá, vou passar agora para o clima tropical, que aí é o clima tropical, tropical típico ou tropical continental, tá? Dependendo do material, do estudioso aí, pode então aparecer como clima tropical típico ou tropical continental. Bom, esse clima ele é influenciado pela massa de ar tropical continental, tá? Que vai agir aí principalmente sobre a região central do Brasil, tá? O clima tropical ele é o clima da região central do Brasil, tá? A principal característica, aliás, gente, esse é o clima que predomina nas regiões, né, sul, centro-oeste e sudeste, tá? Toda a parte mais do interior do continente. A principal característica do clima tropical é 2 estações do ano bem definidas, tá? A gente, inclusive, nós estamos aqui no tropical de altitude, mas é esse clima tropical. Aqui em São Carlos, nós não percebemos a passagem das estações do ano como é na Europa ou como é, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você sabe que é primavera, você sabe que é verão, você sabe que é outono e você sabe que é inverno. Aqui a gente só sente 2 estações, uma quente e úmida, que seria o verão, e outra mais amena, fria e seca, que seria o inverno, que é o que a gente está começando a viver agora, tá? Então a gente tem uma divisão de 7 meses, mais ou menos, de verão, e uns 5 meses mais ou menos de inverno, tá? Então 2 estações do ano bem definidas, bastante amplitude térmica por causa do fator continentalidade, tá? Como eu falei para vocês, aqui em São Carlos nós podemos ter uma temperatura de 15 graus de manhã e 30 graus na hora do almoço, voltando depois para 15 graus à noite, tá? E isso então a gente chama de uma grande amplitude térmica por causa do fator continentalidade. O continente esquenta muito rápido, perde calor muito rápido, tá? E os índices pluviométricos são relativamente elevados, mas eles estão em apenas algumas épocas do ano. Acompanha o climograma, gente, de Poços de Caldas. As temperaturas, elas já são mais baixas, se você observar aí, né, em relação a outros climas, e a quantidade de chuvas nos meses de maio,
junho, julho, agosto, setembro é muito baixo. A gente tem chuvas que vão até março, né? As águas de março, fechando o verão. E aí, essa quantidade de chuvas fica muito pequena e ela volta só a partir de outubro, novembro, tá? E é nesse período que a temperatura cai também. Então, se eu não tivesse ali escrito Poços de Caldas, como eu saberia que tipo de clima é? Pela quantidade de chuvas, tá? É o clima onde vai ter uma distribuição de chuvas muito ruim. A estação mais fria, praticamente nenhuma chuva, que é onde vocês observam que a linha desce um pouquinho, que é o do inverno, tá bom? Vamos falar agora do tropical de altitude. Como eu tinha falado para vocês, é o clima dos locais de clima tropical, continental ou tropical típico, tá? Se vocês não estiverem me ouvindo, se deu algum problema, por favor, vocês falem aí no microfone para mim, tá bom? Esse clima tropical de altitude, ele é o clima do tropical típico ou tropical continental, que é esse que nós vimos agora, porém com temperaturas mais amenas devido ao fator altitude, tá? Então ele é exatamente o mesmo clima que a gente viu agora, o tropical típico ou tropical continental, porém com o fator altitude, certo? Então ele é influenciado pela massa tropical atlântica e também pela massa polar atlântica. Vocês vão ver no mapa que o tropical de altitude, ele está basicamente restrito à região sudeste, tá? Tem no sul, mas principalmente na região sudeste. Esse clima, então, ele é influenciado pelo fator altitude, ou seja, tem temperaturas mais amenas, tem um pouquinho mais de chuva do que o clima tropical continental, porque recebe a influência da massa polar atlântica, que é úmida, tá? E tem verões menos quentes e invernos mais frios que o tropical continental. A gente sabe que aqui em São Carlos ou em Campos do Jordão, as temperaturas são mais baixas do que as cidades onde não tem o fator altitude, como eu falei no começo. Porém, amigos, olha as chuvas ali, ó. Se eu olho a quantidade de chuvas, eu vou perceber que a distribuição é muito parecida do clima que a gente viu, tropical típico. A maior mudança realmente é a linha da temperatura, olha como ela cai, tá? Ela vai baixar bastante. No verão, ela vai estar um pouco mais elevada. No inverno, essa temperatura cai bastante, tá? Claro que nós estamos falando médias e não máximas, tá? Por isso que a gente não encontra aí a temperatura de 35 graus, tá? Mas ela ocorre aqui na nossa região, como ela ocorre também temperaturas muito baixas, 8 graus. Na época que eu era mais jovem, aí adolescente, criança, a gente tinha temperaturas baixíssimas aqui em São Carlos, muito próximas do zero, tá? Hoje a ocorrência desses eventos é menor. Tô seguindo aqui, passei mais um slide, não sei se vai dar tempo de tudo, mas eu vou tentar. Agora nós vamos falar do clima semiárido, ou clima tropical semiárido, que é o da região do sertão nordestino, que a gente tanto sabe, é a região mais seca do Brasil, como vocês podem olhar no climograma de Juazeiro, tá? Baixos índices pluviométricos, ou seja, poucas chuvas ao longo do ano, chuvas mal distribuídas, as chuvas já são poucas e elas são mal distribuídas. Existem algumas épocas do ano que simplesmente não cai uma gota de chuva nesses locais, tá? Que aí seria na época do inverno, digamos assim, né? E aí no inverno lá tem praticamente nenhuma chuva e as regiões, essas regiões têm temperaturas elevadas, tá bom? São temperaturas que vão estar próximo dos 25 graus o ano todo, tá? Pouca amplitude térmica também, porque nós estamos falando de regiões interiores, regiões de continentalidade, então é sempre quente. Então, poucas chuvas, chuvas irregularmente distribuídas e temperaturas sempre elevadas, tá? Então, são aquelas regiões lá do sertãozão, onde chove muito pouco, a vegetação adaptada, nós vamos falar mais pra frente, tá? E aí, sofre influência da massa tropical atlântica e a equatorial continental. Porém, essa região tem alguns bloqueios, que são faixas de serras que impedem a passagem da umidade, por isso também que essa região chove tão pouco, tá bom? Mesmo sofrendo a influência das massas úmidas. Eu acho que aqui acaba, né? Isso, tá acabando, então, vamos lá. O último clima que a gente tem é o clima subtropical, tá? O clima subtropical é aquele que vai estar abaixo do Trópico de Capricórnio,
porém ele é mais perceptível, mais pelo menos uns 300, 400 quilômetros abaixo, tá, do Trópico de Capricórnio. Não é passou o trópico ali e já muda o clima, mas a gente que está próximo do Trópico de Capricórnio, a gente sofre algumas influências desse clima também, tá? A gente aqui de São Carlos, nós estamos a poucos quilômetros, aí 200 quilômetros do Trópico de Capricórnio, um pouquinho mais, tá? Então a gente tem um pouco de uma característica de climas mais amenos, né, em relação ao restante do tropical e no nosso caso se a gente não tivesse o fator altitude, tá? Então o subtropical é relacionado à região sul, como eu coloquei ali, né? Esse clima ele tem uma característica que é as chuvas bem distribuídas ao longo do ano, tá? Então são temperaturas não tão altas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com o inverno mais rigoroso, tá bom? Vocês vão olhar aí, ó, que nós vamos ter no inverno temperaturas médias em torno de 12 graus, tá? Chegando inclusive a temperaturas negativas de chuva e neve. É o único local do Brasil que existe a possibilidade de neve, tá? Nem nos locais mais altos do tropical de altitude é possível ter neve, tá? Mas aqui no subtropical ou subtropical úmido, tá? A gente tem chuvas distribuídas ao longo do ano, porém temperaturas não tão elevadas, tá? A gente não tem uma passagem muito grande das estações do ano, como a gente teria no clima temperado, tá? Mais chuvas o ano todo. Então, se você olhar a previsão do tempo, esse ano a gente teve um pouco de estiagem lá na região sul, mas são regiões que sofrem com chuvas o ano todo, tá? Porém, é muito frio, o que diminui a diversidade de vegetação daquela região, tá bom? Se a gente olhar o climograma, então nós vamos ver chuvas ao longo do ano, olha que interessante. Outubro, novembro que dá uma diminuidinha, outubro, novembro, dezembro, né? No restante do ano, muitas chuvas e temperaturas que diminuem bastante no inverno. Olha aqui o inverno, como ele é bem batidão aqui, ó, no clima subtropical, baixa bastante a linha da temperatura, né? E as chuvas regulares, tudo bem? Então nós vamos terminar os climas agora e eu vou propor 2 segundinhos uma atividade aqui para vocês antes de a gente finalizar. Que é essa aqui. Vamos ver se vocês conseguem fazer essa atividade rapidinho? Eu vou dar um minutinho para vocês olharem o exercício. Eu vou deixar vocês olharem e aí eu já faço ele com vocês, tá bom? Uma atividade bem fácil, gente, mas que requer que a gente tenha um pouco mais de conhecimento. Claro que vocês ainda não estudaram, depois vocês vão ler um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, tá? Mas só para dar um spoiler aí, do Vitória, né? Cidade litorânea e Belo Horizonte no interior. Dá para saber aí pelas informações, né? Vou dar mais um minutinho. Ai, gente, eu vou ali no banheiro rapidinho enquanto vocês fazem aí, já volto.
Voltei, Brasil. E aí, conseguiram fazer? Vou então comentar com vocês rapidinho e já dou a resposta, tá? Bom, que informações que esse exercício traz que ajudam a gente a resolver? Então a tabelinha ela vai trazer a cidade de Vitória, de Belo Horizonte, onde eles têm a latitude próxima, né? Então são locais próximos do ponto de vista de latitude. Porém a altitude é bem diferente, né? E as médias térmicas anuais também. E aí então observe a tabela e as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta. Vitória, cidade portuária, tem sua formação climática apenas constituída pela continentalidade, o que resulta em maiores variações térmicas. Continentalidade, será? Depois, as duas cidades apresentam temperaturas médias anuais próximas, típicas de áreas em que se tem um domínio climático tropical úmido. E aí a última, situadas em latitudes muito próximas, as cidades mencionadas na tabela possuem temperaturas médias distintas devido às diferenças de altitude. É correto o que se afirma em... E aí, gente, qual é a correta? Abre o mic aí e fala pra mim. Pode chutar, não tem problema, agora é a hora. Se bem que tá bem fácil. Eu acho que é a letra E. E, Eu acho que é a D. D. Alguém acha outra? Alguém concorda? Discorda? Acho que é a letra E também. Letra E também. Vou colocar então a resposta, letra D. Por que letra D, gente? Porque só a 3 está correta. Lá, então, primeiro, Vitória, cidade portuária, tem sua formação climática apenas constituída pela continentalidade, então já está errado, né? Se ela está no portuária, maritimidade. Na segunda, as duas cidades apresentam temperaturas médias anuais próximas, típicas de áreas em que se tem um domínio climático tropical úmido. Não, né? Belo Horizonte, tropical de altitude, tá? Olha a altitude, 852 metros, tá? Então a única que fica correta é a 3. Elas estão em latitudes próximas, porém possuem médias distintas devidas ao fator altitude. Tudo bem? Essa aqui era para pegar vocês no pulo. E aí, gente, eu vou ver se vocês têm alguma dúvida e vou deixar de atividade o exercício da página 554, exercícios 1 e 2. A página, gente, tá lá no material que eu disponibilizei para vocês. Eu escaneei o livro, toda essa parte de clima, e disponibilizei para vocês lá no Classroom, tá? Você entra lá, a última página é essa página aqui, exercícios 1 e 2, só para exercitar mesmo aquilo que a gente aprendeu hoje. Tudo bem? Vou voltar lá. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Vou postar no Classroom, será? Vou postar. Deixa eu parar a apresentação aqui. Isso. Gente, ó. Eu perdi alguma coisa? Ah, vocês estavam falando da... Tá bom. Então, ó, vou postar no Classroom a aula depois, o PowerPoint e o material já tá lá, tá? Eu postei na terça passada, se eu não me engano, ou quarta passada, sei lá que dia, quinta, um dia. E aí, então, o material tá lá. Esses exercícios, gente, é para semana que vem, tá bom? Para nossa próxima aula. Porém, você não precisa me entregar nada. Esse exercício é só para você, tudo bem? Então, a gente fez a aula hoje. O que seria o ideal que você fizesse o exercício hoje, porque tá fresco, tá bom? Deixa eu abrir a câmera de novo, rapidão, para vocês me verem um pouquinho. Matar a saudade. Deixa eu arrumar o belo aqui. Então, são 2 exercicinhos para fixar, tá? Ele fica para a semana que vem, então você vai fazendo ao longo da semana. Se tiver dúvida, você manda mensagem para mim lá no Classroom, manda um e-mail, enfim, entre em contato para tirar dúvida. Ou então você deixa essa dúvida anotada no começo da aula da semana que vem, na próxima segunda, a gente se encontra. E aí você tira essas dúvidas, eu faço a correção desses 2 exercícios. Mas não precisa me entregar nada, tá, gente? Eu só vou pedir exercício para entregar quando a gente finalizar esse bloco. Aí a gente faz uma avaliação contínua suave. Tudo bem?
Todos tranquilos, de acordo? Uhum. E aí, gente, amanhã, provavelmente, amanhã no fim do dia, eu já posto o material de hidrografia, que é o que a gente vai ver em seguida. Então, eu vou escanear as páginas do livro de hidrografia e boto lá no Classroom. E aí vocês já vão tendo material para ir estudando durante a semana, tá? Quando a gente vier falar de hidrografia, você já sabe mais ou menos do que se trata. E mesmo esquema, depois eu dou uma atividadezinha para a semana seguinte e assim a gente vai, tá? Sempre que vocês tiverem dúvidas, gente, manda mensagem e na medida do possível eu respondo para vocês. Eu já antecipo que os dias que eu mais me dedico ao caso é segunda e terça, então são os dias que eu estou mais disponível, tá bom? Mas em qualquer momento, a hora que eu entrar lá tiver mensagem, eu faço o possível para responder. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente, sobre essa aulinha? Acho que tá bem fácil, bem tranquilo. Depois eu peço para vocês fazerem a leitura, tá? Do material. Beleza. E se conforme for surgindo as dúvidas, a gente vai tirando, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Tudo certo? De verdade? De coração? Pode falar, tá? Não tenha vergonha de falar, porque depois a gente fica carregando dúvidas. Se ninguém tiver dúvidas, eu encerro por aqui, agradeço a presença de todos vocês, que bom. Agradeço a presença de vocês aqui hoje e façam uma atividade, dá uma lidinha no material que eu vou mandando e eu estou à disposição aqui, com a coisa é só falar comigo, tá bom? Beijos então, se cuidem, fiquem em casa, muito bom estar aqui com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e segunda-feira mesmo horário, tá bom? Beijo, gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Até lá. Muito bom ver vocês, viu? Fiquei muito feliz. Tchau, tchau. Beijos, beijos, beijos.